Olá, meninas! Sejam bem-vindas ao Elas por Inteiro! Minha colega de podcast, Diva Juliana. Ai, que delícia! Mais uma conversa gostosa hoje. Ju, a primeira pergunta hoje vai ser pra você. Nossa, lá vem. Você se imagina na sua velhice? Ai, eu me imagino e me preparo. Se prepara? Eu vivo hoje pensando como que vai ser o amanhã. Amiga, eu acho que você 0,001% da população, né? Porque a gente tá tão acostumado a viver o hoje, o agora, que é difícil pensar. Muito difícil. E eu como tenho também esse contato, né, com as pessoas de mais idade, porque meu marido é advogado só da área previdenciária. Ai, que legal! O que mais chega, Sim, né, são pessoas que não planejam a aposentadoria. E a idade chega pra todo mundo. Chega, né, Ju? Então é por isso que eu acho que eu tenho essa consciência, né? Como nós estávamos falando, pelo círculo, né? Que a gente tem alguma coisa em você, amiga, que você percebe assim, estou envelhecendo? Eu tenho uma. Ai, o quê? A mão. A mão. A mão, pra mim, é a identificação a idade Tá chegando. tá chegando. O olhar, o olho. Ah, não. É triste. Mas aqui nós estamos pra falar a verdade. A verdade. E assim, né, Ju, pensa tanto na estética hoje em dia. Claro, todas gostamos de estar maravilhosamente lindas. Mas o pensar em nos ver mesmo, entendeu? Olhar no espelho e me ver velha. Né? Como será que vai ser nosso psicológico, nossa aceitação disso? Eu acho que é muito, muito forte. Por isso a necessidade da gente olhar pra essa verdade. Com porque certeza. a idade vai chegar. E com isso, Nós temos, né? uma convidada maravilhosa. Eu sou suspeita de falar, né? Minha amiga, minha comadre, minha que delícia. comadre. E assim, tem uma mulher ponta firme, Ju. É esta. Bem-vinda, Daniele Dotti. Ai, muito obrigada. Eu adorei. Nossa, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz e me senti muito honrada. Fiquei muito animada, ansiosa e nervosa também. Mas é uma delícia, Dani, ter você aqui conosco. Porque é um assunto, como diz a Dai, que as pessoas não pensam. E a Dani está aqui hoje para falar, né, dessa casa de repouso que ela é proprietária, para contar para nós um pouco dessa história, como começou e por que olhar para o idoso, Dani. A minha história com o idoso já começou, né, desde o tempo da faculdade. Quando eu fiz faculdade, sou enfermeira, né? Fui trabalhar em hospitais e a gente acaba atendendo muito idoso. Mas, durante a pandemia, eu passei por um processo de divórcio, então eu tive um problema financeiro muito grande, então eu precisava correr atrás, né, de algo que eu pudesse sustentar a minha família. Um complemento seria o início? Um complemento. Eu não podia ter 2 empregos, né, devido ao fato de eu ter 2 filhos, eu precisava levar para a escola, trazer da escola, então no primeiro momento eu pensei em abrir um home care, onde os idosos não estavam mais indo nas unidades de saúde e mesmo assim eles precisavam de atendimento domiciliar. Então meu primeiro empreendimento foi um home care, onde o investimento era baixo, né? Mas eu trabalhei muito. Eu trabalhava no hospital 8 horas, das 8 às 5. Eu saía de casa às 5 horas da manhã, passava em todos os pacientes em casa que eu tinha que passar até chegar no hospital 8 horas. Meio-dia já deixei de almoçar milhões de vezes para ir na casa dos pacientes, né? Eu voltava a trabalhar às 5 horas, pegava meus filhos para a escola, deixava em casa.
Já trabalhei até 11 horas da noite, que foi a hora que eu cheguei em casa, para sair novamente 5 horas, né? Foi um período bastante trabalhoso, mas foi o período que eu realmente tive bastante sucesso financeiro. E foi nesse período, né, onde eu fui até a casa desses idosos, eu vi o que eles realmente estavam precisando, as necessidades, a dor deles, né? Às vezes uma simples mudança na estrutura ou num simples móveis, né? Que às vezes a família não tem muito essa noção. Sim. Já facilitava muito a vida do idoso, né? E realmente eu recebi literalmente chamados, né? Então eu recebi várias ligações de familiares me pedindo: você não tem onde deixar o idoso, porque eu preciso viajar a trabalho, eu preciso sair, eu não tenho com quem deixar, não tem como, né, deixar ele sozinho. E foi essa luz, né, que me acendeu. E 2 anos depois, né, que eu consegui juntar dinheiro e tudo mais, que eu resolvi montar a casa de repouso, que é a Dot House Care. Teve algum investidor, Dani? Não. Alguém investiu junto com você na ideia, no valor, no financeiro mesmo? Fui eu sozinha, né, no período que eu mais precisava, né? Então eu fiz, enquanto eu trabalhava no home care, eu escrevi tudo no papel, como que eu gostaria que fosse, né? E descrever no papel aquilo um dia se tornou realidade 2 anos depois, né? Não tive investidor, foi tudo realmente de mim mesmo, né? As ideias e o trabalho e como que eu queria que fosse. E, nossa, deu muito certo mesmo. Dani, o que a casa oferece? Aonde que ela fica? Como que funciona essa casa de repouso? Então, a casa de repouso tem muito preconceito hoje, né? Então a gente tá vindo desmistificando que é um abandono, porque não é, né? E além a família às vezes tem preconceito, e quando chega lá, nossa, conhece, deixa o idoso, nossa, é sensacional. Eles veem a mudança, é muito aparente, né, no idoso. E o próprio idoso muitas vezes não quer mais voltar embora. Eu já tenho vários idosos assim que não querem voltar para casa, eles querem ficar lá. Então lá a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? A gente tem um geriatra, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem nutricionista, a gente tem psicólogo, enfermagem, os cuidadores. Então a gente tem uma equipe multicompleta para atender todas as necessidades desse idoso. Além, lógico, de todas as atividades recreativas, cognitivas, as brincadeiras, né, as conversas, que eu acho que é muito importante para eles, né, essas conversas. E não é um lugar onde o idoso pensa assim: agora eu não posso mais sair, eu tô presa, né, que alguns pensam assim. Os familiares estão lá todos os dias, né, esse diferencial com que eles não têm horário de visita, então eles podem ir a qualquer momento lá, né, então eles se sentem muito à vontade. Então eles podem lá, eles estão lá, inclusive, todos os dias, e eles não precisam ficar presos. Então a gente tem esse serviço, né? Eu quero ir comprar roupa. Então a gente pede autorização para o familiar, a gente vai comprar roupa, a gente vai pescar, vai, né? Geralmente eles vão nos jantares com as famílias, vão em aniversários, festas, né? Então não é abandono e não é uma prisão, né? Como as pessoas pensam. É um local que você consegue dar qualidade de vida que muitas vezes em casa você não consegue dar isso pro teu familiar. Dani, a partir de que idade é idoso? As pessoas têm dificuldade, né, de saber quanto que é idoso. 60 anos, mas a velhice não começa só nos 60 anos, né? Se você quer envelhecer com qualidade, começa hoje, né? No seu estilo de vida, nas decisões que você toma. Então, se você faz atividade física, se você se alimenta bem, se você cuida do seu emocional, do seu mental e também do seu espiritual, é a que vai fazer a diferença para você envelhecer com qualidade, né? Para você conseguir fazer as coisas sozinha, ter independência, né? Então é isso que vai fazer a diferença. A minha avó faleceu com 94, se eu não me engano, a mãe da minha mãe. Então foi a pessoa idosa que eu mais tive convivência, contato, né? E ela sempre foi muito ativa, sempre costurou e tudo mais. Não acho que eu ouviria dela o que eu ouvi de uma paciente da Dani uma vez. Eu acho sensacional. A casa é fantástica, você precisa ir lá conhecer. Eu já me atravessando da Dani aqui.
E assim, Ju, uma vez eu fui lá, nem lembro o que fazer, levar alguma coisa para a Dani ou buscar, e ela disse para eu entrar. E aí me apresentou para uma paciente dela, né, que morava lá, tava no quarto, o quarto sozinha, só ela. A Dani tava lá, eu entrei, a Dani me apresentou e ela me convidou para entrar. E eu entrei. E nisso alguém chamou a Dani para fazer algo e eu fiquei ali com ela. E ela, senta aqui, filha, tal, tal. E começou a me contar que ela não morava aqui antes, o horário que ela tomava o chá com as amigas, o horário que ela fazia a caminhada dela. Amiga, eu ouvi ela lá uns 15 minutos, abandonei a Dani, tive que dar tchau pra senhora e fui embora chorando. Fui embora em prantos, fui trabalhar, porque aquilo me afetou tanto. Primeiro, eu não creio que eu teria essa condição de trabalhar, de escutar essas histórias. E eu fiquei pensando exatamente naquilo, né? Uma coisa tão boba hoje, vamos tomar um café? Tão pequena hoje que a gente deixa e que depois vai passar, né? Vai passar. E eu deduzo que o que eles escutam lá, o que elas escutam é tão profundo e eu não consegui sustentar. Que podia ter vivido mais. Que podia. Isso é realmente uma coisa que ninguém nunca se arrepende. Se você conversar com qualquer idoso, ele não vai falar assim, eu me arrependi de ter amado demais. Eu me arrependi de ter visto muito aquela pessoa. Eu me arrependi de ter tomado muito café com aquela pessoa. Nunca. Sempre os arrependimentos são, poxa, eu queria ter vivido mais com ela, né? Eu queria não ter feito aquilo com ela. Eu queria ter sido mais presente na vida dela. É isso que é o arrependimento no fim da vida, é não ter feito mais, porque eles não se arrependem de ter amado demais. E eu tenho uma idosa hoje de 97 anos, completamente lúcida, orientada, sem qualquer doença neurológica. E eu fico admirada com ela. Eu fico, meu Deus, eu quero chegar nessa idade, dessa forma. A conversa que ela tem, né? Por exemplo, ela chegou a me contar, eu sábado vou num jantar, que eu vou anos nesse jantar. Eu falei assim, e eu vou no mesmo jantar. Eu falei assim, caramba, então a gente vai se encontrar no mesmo lugar. Né? Então, que legal, eu vou lá encontrar a idosa que mora lá comigo, né? Então isso, nossa, e com 97 anos, né? 90 é muita idade. E realmente é um privilégio chegar nessa idade. Não é todo mundo que consegue. Dani, isso é muito importante a gente falar que para casa de repouso não precisa ter um diagnóstico, estar doente, acamado para procurar uma casa de repouso. Né? E eu gostaria que você falasse sobre isso, né? Quais são, né? Nisso tudo, na verdade, quais são as patologias que mais aparecem, né? E como as pessoas podem viver a velhice numa casa de repouso, fazendo exercício físico, tendo uma boa alimentação, tendo acompanhamento de vários profissionais, né? Dentro da casa. As doenças que mais aparecem é as demências, né? O Alzheimer, no caso, né? Que o Alzheimer é um tipo de demência. Então, esse realmente é um dos casos que mais aparece. Porque o idoso que tem Alzheimer, né? Ele já não consegue mais fazer as atividades diárias, né? Isso já começa a atrapalhar. Então, ele já não pode mais ficar sozinho nem por um momento. Mas tem muito idoso consciente que vai na casa, que conhece, que fica por própria vontade. Por quê? Porque ele precisa das atividades, né? Ele precisa das amizades, né? E ele precisa terapia para aceitar, né? Essa idade que já chegou. Então ele precisa de tudo isso. E que em casa ele sabe que não tem como ser proporcional para ele, né? Então a casa é projetada para o idoso, né? Tem segurança, tem barras, tem o cuidador que vai estar o tempo inteiro que precisar, né? O cardápio é feito pela nutricionista, então é aquilo que eles precisam comer, gostam de comer e conseguem comer, né? Então tudo é pensado no bem-estar do idoso. Então sim, a gente tem muito idoso consciente lá, né, lúcido, e que não querem mais sair, né? Devido toda essa qualidade que a gente consegue oferecer para ele.
has come. Mas, Ju, tem noite da pizza. Ai, que delícia. Tem churrasquinho. E eu não tô te falando que é uma delícia. Não Tem. é assim, a sopinha sem sal ali só, não. Pode ter certeza. Tem muita coisa diferente e eu deduzo que seja até para o relacionamento deles, né, Dani, se tornar tranquilo. E eu acho que o que mais faz ainda diferença é a amizade que eles fazem lá. Eles se preocupam um com o outro, né? Eles... Nossa, se foi alguém consultar fora, num especialista que a gente não tem, ele já... Ai, o que deu na consulta? Porque eles gostam bastante também de falar de remédios, né? Eles têm bastante remédios para tudo, né? Então, eles são de uma época parecida, então as conversas deles são parecidas, eu acho sensacional. É diferente de conversar com a gente, né? Eu adoro ouvir as histórias que eles têm para contar e eles têm muita história para contar, né? Hoje mesmo, eu fui levar um idoso, né, no INSS, que ele precisava pegar um negócio lá. E ele tem tanta história pra contar, que eu falei pra ele assim, eu vou te sugerir uma coisa. Por que você não escreve um livro? E ele, será, Dani? Eu falei, claro, vamos escrever um livro e tal. E ele falou assim, então vamos, né? Já avisei o filho, já mandei trazer as coisas pra ele, a melhor caneta e tudo mais, caderno, para ele poder começar a escrever o livro e a gente vai publicar o livro que ele vai escrever. Ele é sensacional, né? Então, a bagagem da pessoa. Isso, a bagagem que ele tem. E uma coisa muito legal que vocês acabaram comentando é em relação às lembranças dele, né? O que é importante para eles. E esse cara, esse idoso, ele é extremamente viajado, né? Ele é um cara culto, ele é um cara que tem muito conhecimento. E se você perguntar para ele qual é a lembrança que ele mais tem no coração, que ele mais gosta da vida dele, né? Que ele mais gostaria de reviver, ele nunca vai dizer que foi a viagem que ele fez para a Alemanha, que foi a viagem no exterior. Ele não vai dizer isso. Ele diz que é aquele momento, que aquela pessoa fez um bolo pra ele e ele consegue até hoje sentir o cheiro daquilo, sabe? Tem coisa mais linda? Não tem, né? E aí, às vezes, a gente fica pensando, é aniversário de uma amiga minha, eu queria tomar um café com ela, mas é tão pouco esse café que ela merece tão mais, mas eu não tenho essa condição de fornecer mais que isso pra ela, então vou deixar quieto. Mas, às vezes, é aquilo que vai ficar na tua memória pra sempre. Né? É só o café, é só a tua presença. Não é o só material, aquele né? momento. Não. Exato, não é o material. É só a tua presença. Não é quanto custa, é o valor. E às vezes isso está muito relacionado à questão do preconceito com o idoso e de colocar numa casa de repouso, né? Ainda tem. Estamos desmistificando. Porque, né, os filhos acham que é só dar o material, né, pro idoso, né, o melhor médico, o melhor remédio. Mas o idoso é cheio de história, cheio de experiência, né? Ele quer estar em contato com as pessoas que têm essa mesma história. Ele quer ainda mostrar que ele, né, tem assunto para falar, que ele ainda pode viver de uma maneira digna, né? E coisas que às vezes dentro de casa não vai oferecer, dentro da casa do filho, né? Não vai ter essa oportunidade. E que ele é autônomo, ele pode tomar as suas decisões, né? O que acontece hoje dentro das famílias? O idoso não decide mais nada. Hoje é a família que decide a roupa que ele vai vestir, aonde, qual médico que ele vai, qual pessoa que pode visitar ele ou não, né? Então ele não tem essa autonomia. Então lá a gente deixa ele decidir, a gente não faz tudo por ele, né? Não é isso que acontece dentro de uma instituição de longa permanência para idosos, não é. E sim, a gente faz com que eles consigam fazer as atividades do dia a dia dele. A gente está sempre ali orientando, né? Mas eles tomam a decisão, eles escolhem a roupa que eles querem vestir no dia, eles falam para Nutri quais as comidas que eles querem no cardápio, eles fazem a fisioterapia, eles não gostam da fisioterapia, mas eles adoram conversar com a fisioterapeuta. Então eles conseguem ter essa escolha lá dentro, né? Eles nos ajudam a enfeitar para o Jogo do Brasil, então eles têm, né? Eu lembro, nossa, que a gente comprou uma lenha para lareira e não deu certo, e aí chegou o idoso, não,
pode deixar que eu vou pedir pra moça qual lenha que ela tem que trazer. Pois daí ela ligou, pediu, daí deu certo, era aquela lenha. Então essa autonomia, né, que eles se sentem úteis, que às vezes na casa eles não têm isso, porque eles não têm mais a voz de tomar qualquer tipo de decisão. Porque eu acho que a coisa mais, né, feia é falar que o idoso se transforma numa criança. Isso é bem ao contrário do que as pessoas acham, né? As pessoas acham, ai, nossa, virou criança. Só que a criança, você molda a personalidade, né? Vai ensinando as coisas para ela. E o idoso não. Ao contrário. O idoso, ele vem com uma carga já. E você precisa respeitar a história dele, né? Então, ele não se torna uma criança, né? Ele quer ser respeitado, independente da idade ou da doença que ele tem. Porque ele tem a experiência, né? Tá ali. E a gente tem que aprender com essa experiência, né, do idoso. Isso que é o mais bonito, né? Aprender e respeitar. Porque muitas vezes o idoso é tratado como um objeto, eu sempre falo, né? Um objeto de gestão. Como você falou, faz isso, faz aquilo, pega isso, pega aquilo, né? E é tão bom ver, né, que tá chegando essa oportunidade de ter essas casas de repouso, né, que trabalham a dignidade, né, do que é envelhecer e do que é ser um idoso. É isso mesmo. Eu já fico aqui viajando. Já fico viajando. Mas vamos um pouquinho na Dani em si. Vamos lá. Eu amei aquela. Quem é a Dani quando ela tira o jaleco? O que será que ela faz, né? Ai, que medo. Eu me considero uma pessoa simples, né? Eu sou mãe, eu sou noiva, eu acho que eu sou extremamente feliz, eu adoro ficar em casa, né? Eu amo chegar em casa, tomar meu vinho, minha cerveja, enquanto alguém cozinha pra mim, mas eu também gosto de cozinhar, né? Eu adoro filme de terror e suspense. Parece assim que eu já assisti todos possíveis, né, que tem, porque eu adoro mesmo esse tipo de filme. E eu acho que eu sou uma mulher de Deus, né? Pra quem não sabe, eu participo da Pastoral do Idoso na Igreja Santos Anjos, então eu faço voluntário de visitas aos idosos, né, que estão precisando, mais vulneráveis. Eu sou divertida, eu sou engraçada, eu acho que eu tenho um ótimo bom humor. Só que as pessoas às vezes me veem de uma forma assim, mais formal, mais profissional, mais séria, né? Então as pessoas têm esse olhar um pouquinho de eu muito séria, né? Mas eu sou muito simples. Eu acho que eu sou uma pessoa completamente simples. Amiga, a simplicidade tá ali, que você nunca vai comer um torresmo igual ao dela. Ai, sério? Que Menina, delícia. o torresmo que esta mulher faz Por que você não avisou? Podia ter trazido, né? Menina, é muito bom. Ah, Daiane, agora que você falou. Eu acho que aquele pós, ela vai ter que fazer esse torresminho pra nós. Na parte 2. Antes a gente comia bastante. Eu tô tentando evitar. Segurar. Faz tempo que eu não faço, mas realmente eu gosto do torresmo, adoro. E torresmo e cerveja. Combina, Meu né? Deus. Combina. Mas vamos fazer, né? Porque agora eu vou ter que fazer. Agora não vai ter jeito, né, Ju? Não, agora. E promessa é dívida, né? Com certeza. Dani, você se vê velha? Idosa? Como que vai ser essa Dani idosa? Eu acho que eu tô me encaminhando bem, né? Eu faço exercício físico, me alimento bem quando não sou convidada, né? Para um torresmo. Eu realmente aprendi muito com os idosos, né? Então eles me ensinaram muita coisa nesse longo período que é trabalhar com eles, né? Principalmente paciência, que é o que você tem que mais ter com, né? A paciência, eu confesso que antes eu não era. Eu era mais estressada, eu perdi o controle, né? E hoje não, eu tenho essa paciência, eu aprendi a respeitar a história do outro, né? Porque antes eu já tive o pensamento assim, nossa, mas meu Deus, tá sofrendo pra isso, por quê? Porque eu jamais sofreria. Mas você não sabe como é o outro, que o outro sente. Então hoje eu consigo já respeitar a história do outro, como ele se sente, né? Tentar entender.
também a valorizar as pessoas e os momentos, né? Que antes eu jamais, por exemplo, sairia à noite, sairia de casa para ir num local fazer um voluntário para um idoso, se não me tivesse um retorno financeiro, porque eu só pensava em estudar, ganhar dinheiro, crescer na vida, né? Porque eu vim de uma situação bem complicada. Então eles me ensinaram assim que não é isso, né? A vida não é isso. Eu valorizo as amizades, as pessoas que estão do meu lado, os momentos, né? Eu tô conseguindo falar mais dos meus sentimentos, né? Então, nossa, trabalhar com idoso, você se transforma. Você vê que nada do que você acha que você é, você é. Você não é nada, você é um grão de areia, né? E sim, a gente aprende a fazer as coisas tudo sozinho no longo período da vida. A gente até é ensinada, assim, a mulher principalmente, né? Não, você tem que fazer sozinha, se vira na sua vida, dê conta, até chegar na velhice. Daí na velhice você percebe que você não faz nada sozinho. Você sempre vai precisar do outro. Trabalhar com idoso é isso, é você se transformar. E uma palavra que define a Dani hoje? Então a palavra que eu dou hoje é determinada. Mas atrás disso, eu acho que existe uma mulher feminina. Muito amor nesse coração, né? Existe. Para doar tanto amor para as pessoas idosas, né? Existe. Tem que ter um coração gigante, né? Dani, e fale para nós, aonde que fica a Casa de Repouso? Então a Casa de Repouso fica no bairro Santana. Mesma rua da Casa das Especiarias, né? Que é mais bem pertinho ali, fica na rua Pedro Siqueira, 1205. Entre o Mercado 1000 e a Casa das Especiarias. Todo mundo está convidado para visitar, conhecer, tomar um café com os idosos. Eles adoram receber visitas, né? Então tá todo mundo convidado. Dani, um prazer, né? Uma honra você também ter aceito o nosso convite e a gente conhecer algo tão próximo de nós. Ai, meninas, muito obrigado. Eu agradeço. Foi uma honra. Não foi só você, eu também fiquei emocionada. Tive que me segurar um pouco, mas eu fiquei muito feliz. Muito obrigada. Muito bom, Dani, maravilhoso, muito obrigada. E vamos continuar exercitando a paciência, né? Que nada mais é do que a ciência da paz. E que a gente continue assim, sendo verdadeiras, inteiras e cheia de paciência. Muita paciência para todas. Chazinho de camomila ajuda? 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 Então, muito chá de camomila. Chá de camomila.